Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso, é um lugar onde a natureza exibe sua força em paredões imponentes, cânions profundos e cachoeiras que despencam em meio à mata. Este território foi moldado ao longo de milhões de anos e guarda marcas do tempo registradas na própria terra. Entre tantos destinos já visitados, a Chapada dos Guimarães me revelou uma das paisagens mais impactantes que já vi. Prepare-se para uma verdadeira imersão em um Mato Grosso de natureza abundante, grandiosa e ainda pouco explorada. Meus amigos, acabei de chegar na Chapada dos Guimarães, começando assim uma nova aventura aqui, mais uma chapada, vamos lá. Estou dirigindo aqui pela praça principal, dando a volta na praça principal, bem arborizado aqui, mas tá difícil achar uma sombra, né? Já estacionei a Fioreta aqui e olha que a cidade ainda está meio lotada, viu? Porque hoje é domingo, né? Hoje supostamente é pra metade desse pessoal ir embora, né? O bom é que eu já cheguei no começo da semana e eu vou procurar agora algum lugar para comer. Agora deve ser mais ou menos meio-dia e a fome tá batendo. E aqui estou caminhando pela pracinha da Chapada dos Guimarães. E a Chapada dos Guimarães não é só um parque, né, gente? É também a cidade aqui da Chapada dos Guimarães, que tem em torno de 20 mil habitantes. É bem pequeno, mas pelo jeito tá parecendo ser uma cidade bem aconchegante. E calor, viu? Muito calor. Olha só, tem uma rua que ela é coberta, ó. Que legal. Acabei de comer um self-service, tava uma delícia, peixinho frito. E é isso agora, vou esperar baixar a comida aqui para poder pensar em fazer alguma coisa. E olha como que a cidade tá movimentada, cara. Essa rua aqui, ó, chega até a formar trânsito, ó. E aqui é a rua coberta. Aqui tem várias lojinhas que vendem artesanato. O negócio é dar uma caminhada, né, pra ver se baixa a comida, né? E de preferência na sombra. Então essa rua aqui tá sendo ótima, porque ela é toda coberta, né? Bom, agora depois do almoço eu decidi fazer alguma coisa, né? Visitar alguma coisa. E eu tô indo num mirante. E esse mirante tem tudo para ser incrível a vista de lá. Então vamos lá que agora é a Chapada dos Guimarães. Acabei de pagar R$50 para entrar aqui. E aqui se chama o Mirante Morro dos Ventos. Olha a coruja, olha lá. Coruja é um bicho lindo, né? Eu acho muito bonito. Os olhos dela. Aí aqui, ó, tem esse gramadão. Tem um estacionamento aqui para os carros e ali tem um restaurante, ó. Aí tem umas lojinhas, uns quiosques que vendem artesanato. Tem uma lanchonete ali. E já dá para ver que para lá tem uma vista maravilhosa.
Uau, olha isso. Tem um bosque muito bonito aqui dentro, com esses caminhos aqui e vários lugares para sentar na sombra também. Então, na foto desse lugar aqui, ali naquele penhasco tem uma cachoeira bem ralinha, mas tem, sabe? E agora não tem. Provavelmente é porque agora é a época da seca, né? E aí deve ter secado a cachoeira. Deve ser uma cachoeira sazonal, assim. E aqui tem outra passarela aqui, com o mirante ali no final, ó. E é lógico, essa paisagem maravilhosa. E quando eu cheguei mais perto ali daquele paredão, aí eu vi que realmente tem uma cachoeirinha, mas ela tá bem mais fraca do que na foto, né? Mas deve ser isso mesmo, né? Agora é época de seca, né? E agora já estou dirigindo para outro mirante. E esse se chama Mirante Alto do Céu. Fica também bem pertinho aqui da cidade da Chapada. E agora eu paguei R$30 para entrar aqui no mirante. E parece que vai ter até DJ lá, cara. Vai ter uma festa, happy hour, parece. Não sei. Só sei que ela falou que é aberto até as 8 e tem até DJ, bar e tudo lá. Vamos ver como é que é esse negócio. Já estacionei o carro e daqui já dá pra ver que tem uma cabaninha ali bem na beira do penhasco. E com certeza vai ser uma vista impressionante. E vai ser aqui que eu vou assistir o pôr do sol. Aqui eu vou terminar o meu dia, para daí depois procurar um camping, que eu ainda nem vi sobre isso. Mas aqui vai ser um lindo lugar para assistir o pôr do sol, com certeza.
Já me ajeitei aqui num camping. Estou pagando R$40 a diária. E é isso, vou tomar um banho agora e ver se eu saio para comer e jantar alguma coisa. Tava aqui no restaurante esperando minha comida e encontrei 3 seguidoras do canal, ó, lá de Cuiabá. Valeu, galera! Bom dia, acabei de acordar. Mais um dia na Chapada dos Guimarães. É isso então, tô saindo aqui do camping. E o que vamos fazer hoje? É claro, tomar banho de cachoeira, né? O que mais que eu ia fazer na Chapada dos Guimarães? Vamos lá então. Nada como uma linda manhã de segunda-feira para estar assim no meio da natureza, caminhando essa trilha em direção a uma cachoeira. Olha, até rimou. Já estou aqui na cachoeira do Marimbondo. Espero que não tenha marimbondo por aqui. E apenas alguns metros e já vou chegar na cachoeira. Uma coisa que eu venho notando aqui é que os atrativos, as cachoeiras aqui na Chapada dos Guimarães são praticamente, a maioria delas é tudo pertinho da cidade, sabe? Não tem, as trilhas são curtas e também a distância que tem que dirigir, né? Eu dirigi, cara, sinceridade, menos de 10 minutos até aqui, desde a cidade. E ontem para ir nos mirantes também foi a mesma coisa. Tudo 10, 15 minutos dirigindo. Olha esses paredões, que lindo. Já estou ouvindo a cachoeira. Não andei nem 3 minutos. Que lindo, cara, olha isso, maravilhoso. Maravilha! Natureza em sua forma bela e crua. Maravilha! Olha como começar o dia assim, né? E agora eu vou continuar mais um pouco nessa estrada aqui, que vai ter outra cachoeira. E aqui estou eu em mais uma cachoeira aqui da Chapada dos Guimarães. Essa aqui se chama Cachoeira da Geladeira. O nome não me assusta. Com certeza a água vai estar bem gelada, porque é esse o motivo do nome, né? Como eu disse, não me assusta, porque eu já passei por muitas cachoeiras bem geladas. E essa aqui será 600 metros de caminhada, em torno de 15 minutos. Então vamos lá, mais uma cachoeira. E lembrando que estamos na época de seca, né? Então
O cara ali na entrada já me falou que a cachoeira não vai estar igual nas fotos, né? Ela vai estar mais ralinha, porque é pouca água, né? Mas vale a pena. E assim como a outra cachoeira do Marimbondo, essa também custou R$10 a entrada. Até que tem bastante água, né? Eu achava que ia estar bem mais ralinho. Quando ele falou, quase não tem água, eu imaginei que ia ter, sei lá, um fiozinho de água. Mas até que tem bastante, né? E agora a volta tá bem puxada a subida, hein? Não é longe, mas quando você chega é uma descida grande. E agora tem que subir tudo, claro. Mas, cara, isso é bom demais. É isso que eu digo. Viajar não é apenas dirigir. Você tem que subir os morros, botar as pernas para funcionar. Porque senão você enferruja, meu. Pode ficar só dirigindo, não. Ah, que maravilha. Consegui subir. E agora voltei aqui para a pracinha principal, Chapada dos Guimarães. Eu tô aqui matando um tempo porque eu botei minha roupa para lavar ali na lavanderia. Eu tô esperando, depois tem que pôr para secar também. Pronto, roupa lavada, guardadinha já na fioreta. E agora, tomando um coco gelado, porque tá bem calor, eu vou chegar aqui no Mirante Geodésico. Praticamente dentro da cidade, assim. Chega uma parte que a cidade acaba e tem esse mirante enorme, cara. E aqui cheguei nesse mirante geodésico. E ele se chama assim porque ele é localizado geograficamente num ponto interessante. Aqui é exatamente no meio entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. E também consideram esse ponto exatamente o meio da América do Sul. Interessante, né? Então aqui realmente eu estou no coração do Brasil. Estou no meio disso tudo. Eu sinto essa energia. Eu sinto o Brasil agora. Ê, Brasilzão, agora estou no seu coração. E tô eu aqui no camping, né? Tranquilo, eu ouvi um barulho na floresta aqui, porque tem uma mata logo aqui do lado, né?
E aí eu olhei, tem um bicho ali, cara. Um bicho me olhando. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. E não sei que bicho que é aquele. Se alguém souber aí, deixa no comentário que eu tô curioso. Bom dia, meus amigos. Mais um dia na Chapada dos Guimarães. Eu tô aqui no camping, acabei de acordar, agora são 7 da manhã. E hoje eu já conheci meus vizinhos aqui, ó. A Kombi ali, ó. É o seu Chico da Kombi. E aí tem um motorhome gigantesco ali também, que é um casal da Alemanha. Olha o tamanho desse motorhome, cara. Deixa eu te dizer que ele veio da Europa. Porque a placa dele dá pra ver que é europeia. E aí me diz o tamanho do container que veio esse trambolho aí, cara. Imagina a grana que não pagaram pra mandar de navio pra cá esse carro. Esse caminhão, né? E agora estou dirigindo no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Hoje é o dia de conhecer o atrativo principal aqui da Chapada dos Guimarães. E vocês vêm comigo. E olha como que tá o perigo de incêndio aqui, gente. Extremo. Tá uma seca, bem seco. É isso então, meus amigos. Acabei de entrar aqui no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Tem várias trilhas, né? Aí eu peguei essa primeiro, que é a trilha da Véu de Noiva, que é a cachoeira mais imponente de todas aqui. Tanto é que ela é tão grande que não tem como se banhar nela, né? E aí depois eu vou nas outras. Primeiro eu vou nessa. Mas vamos lá, uma coisa por vez. Ah, e o melhor de tudo, cara, é grátis a entrada. Completamente grátis a entrada e não precisa de guia. Dá pra ver que tá chegando ali perto de um paredão enorme, ó. Nossa, um grande buraco ali, ó. Já estou andando paralelo com esse grande buraco aqui, ó. E ali já dá pra ver a cachoeira Véu de Noiva lá, ó. Só que ela tá bem fraquinha, porque é a época da seca, né? Nossa, será que a cachoeira é aquilo ali só? Tem pouca água, hein?
realmente impactante essa paisagem e o tamanho desse buraco, a altura dessa cachoeira, é tudo muito lindo. E além de tudo, tinha duas araras vermelhas voando por entre a cachoeira, coisa mais linda. Que momento! Bom, eu descobri agora que não precisa voltar lá no começo da trilha para fazer as outras cachoeiras. Daqui já tem uma trilha que vai me levar a 3 cachoeiras e uma piscina natural. E todos esses lugares dá para tomar banho. Que bom, o calor tá... Trilha do Cerrado. Que paisagem, olha isso, gente. Maravilhoso. Isso que é época seca, né? E tá meio verde, ó. Imagine na época de chuva, que lindo deve ficar aqui, tudo verdinho. E olha que legal, esse riacho aqui, ó. Lá na frente, ó, tá vendo? A borda infinita lá, ó. Ali é a queda da Cachoeira Véu de Noiva. Olha que riacho fraquinho. É isso aqui, ó. Por isso que a queda da água tá tão fraca, ó. Assim, a trilha não é difícil, sabe? Não tem muita subida e descida, mas o que tá matando mesmo é o sol, cara. Nossa, tá muito quente. E isso que é, tipo, não é nem 10 da manhã, hein? Só foi eu falar que não tinha subida e descida. Olha só o tamanho da descida que tem aqui. Tudo cheio de pedras. Repleto de paisagens assim, olha só. Que maravilha. Opa! Já estou ouvindo barulho de cachoeira. Sabe o que significa? Se refrescar. Esse calor pede cachoeira. Ou pelo menos uma piscina natural, né? Cheguei numa piscina natural aqui, ó. É agora que eu vou tomar um banho. Demorou. Oh, coisa boa! E olha que refrescou tanto que até fiquei com frio. por um minutinho, mas eu fiquei com frio. Que delícia! Bom, vamos continuar a trilha agora. Caraca, meu. Pegar uma subida agora. É isso aí. A chuva é pra se molhar, né? Veio pra trilha, né? Não pode reclamar. Olha como tem várias vegetações queimadas aqui, ó. Com certeza houve incêndio por aqui. Olha. Lamentável. Cheguei agora na prainha, eles chamam aqui de prainha. Tem uma pequena cachoeira e esse lagoa que forma aqui para se banhar, lindo demais.
Aqui pelo jeito queimou bem, hein? Olha só, tudo preto. E agora estou prestes a chegar na Cachoeira Andorinha. Só que antes de chegar nela, tem um mirante aqui, cara. Coisa mais linda a vista. E olha só isso. Olha só que maravilha de cachoeira, cara. Que água deliciosa. Gelada também. Ah! Olha isso, cara, que maravilha. E agora eu tô andando por entre esse rio aqui, que me falaram que se eu seguir esse rio, eu vou chegar até numa cachoeira que é secreta, cara. Ninguém sabe dessa cachoeira, só uma guia que me falou ali. Falou que se eu continuasse aqui nessa trilha, na verdade não é nem trilha, é no riacho, eu ia chegar numa cachoeira enorme. E eu tô indo aqui. Já dá pra ver que ali tem uma queda d'água. Uau, olha isso. Uau, incrível. Parece ser bem alta essa cachoeira. É isso, tô voltando agora. Maravilha de cachoeiras. Agradecendo aquela guia que eu conheci ali. Ela me falou dessa última cachoeira aí. Maravilhosa a cachoeira, cara. Ó, esse é o galo que tá me atormentando a vida desde ontem. Ele fica cantando aqui, tipo 3h30 da manhã ele começa. E aí, de tarde também. Não tem hora, não tem relógio esse galo não. E agora ele resolveu desfilar em cima da fioreta, ó. Esse galo tá me dando trabalho, viu? Isso, meus amigos, vamos para uma nova aventura. Saindo aqui do camping, estou indo conhecer um lindo lugar aqui na Chapada dos Guimarães. E o lugar que a gente está indo se chama Caverna Aroijari.
E agora eu tô passando aqui, ó, no caminho, tem uns campos de algodão, cara, muito interessante. Olha o tamanho desses rolos de algodão. Imagina quantos cotonetes não dá para fazer aqui, ó. E aqui, percorrendo essa estrada, a gente vê vários desses blocos de algodão aqui pela estrada, e são muitos mesmo. Milhares, cara. É uma grande produção aqui de algodão. E o nosso guia, o Javier, ele falou que 10 rolos desse é o valor de um carro, cara. Pô, será que eu não consigo colocar uns rolos desse atrás na Fioretta? Eu tô seguindo o carro da frente, que tá o guia e mais um casal de turista. E a gente tá indo em direção a essa caverna, que promete ser linda. Então vamos lá. Gente, é muito algodão, é muito algodão. E acabamos de entrar aqui na caverna Aroejari. Aqui é a entrada, e aqui na entrada já tem um restaurante. E o lugar promete ser interessante, vão ser várias horas de passeio. Esse aqui é o Javier, ó, nosso guia. Ele vai levar a gente aí para conhecer essa caverna. É uma caverna só? Ponte de Pedra e 4 cavernas. Ponte de Pedra, o primeiro atrativo, né? E depois 3 cavernas, né? Mas vamos lá então. Para quem quiser contratar o Javier aí de guia aqui na Chapada dos Guimarães, eu vou deixar o número dele na descrição do vídeo aqui, viu? Que podemos ver que a vegetação foi um pouco queimada já. Tem alguns galhos bem pretos. O fogo passou por aqui já. Porque é muito seco, né? Durante a seca aqui. Ainda estamos na seca, né? A linguagem da geologia se chama tafone. Essas formações aqui, eu acho que isso aqui foi mar, né? Sim, foi fundo de mar. Isso aqui foi fundo de mar, milhões de anos. 320 milhões de anos aproximadamente no período devoniano. Fundo de mar. É, porque essa mesma formação aqui, esses gomos que eles formam, eu vi também no Catimbau, no Pernambuco, vi em alguns lugares do interior do Nordeste. Uau, olha isso. Caraca, mano, olha só. Não acredito que isso aqui é uma formação natural. Então aqui a gente chegou na Ponte de Pedra. Essa formação rochosa que normalmente formaria uma caverna, mas acabou formando uma ponte. É inacreditável, não dá para acreditar, né, cara, que isso aqui é uma formação natural. Acabou formando uma ponte. Capricho da natureza, né?
E o arenito ele vai quebrar assim de forma bastante plana. E aqui vai ficar sempre estas rochas que tem consolidação, uma mistura de minerais que otorga dureza. Então, vento e chuva não conseguem erosionar. Assim, milhões de anos está em pé ainda. Essas formações assim de gomos eu já tinha visto lá no Catimbau. E se eu não me engano em algum outro lugar, só que eu não estou me lembrando agora. Essas formações assim que nos traz, né, a informação de que isso aqui foi fundo do mar há milhões de anos. E aqui também, como lá no Barra do Garças, né, tem essas caneleiras que eles dão pra gente usar. Mas depois que eu vi a cobra lá no Barra do Garças, eu não contesto. Eu uso mesmo. Lugar incrível, cara, olha isso. Pedras e rochas para tudo que é lugar. Formações milenares. Olha essas formações rochosas, cara, que incrível. Isso demora milhões de anos para fazer. Olha, parece até um vulcão, sei lá. E agora nós vamos pegar aquele ônibus ali para ir até a caverna finalmente. Vamos lá. E agora o ônibus nos deixou aqui para começar uma trilha de mais ou menos 600 metros. E a razão que a gente tem que pegar esse ônibus, não pode vir de carro, porque aqui é uma área protegida e só carros credenciados podem entrar. Olha que legal essas formações rochosas aqui, igual aquelas. Que legal aqui, olha só. Meu, aqui eu vejo muitas dessas rochas assim, com essas formações em gomos. Muito interessante. Olha essa aqui, por exemplo. E essas formações assim, rochosas, elas lembram muito o casco de tartaruga, né? Como se fosse uma tartaruga gigante. Pero lo importante, o sea, dentro de ese contexto, es que era el alimento de los dinosaurios herbívoros. O guia estava falando que isso aqui é um tipo de samambaia pré-histórica, cara. Que ela tem 80 milhões de anos, esse tipo de samambaia aqui. E ela invadiu o cerrado vindo desde lá da Canadá e tem toda a América daí. E ela é bem dura, ó. Ela é bem dura. Ou seja, essa é uma samambaia da época dos dinossauros, cara. E o Javier, nosso guia, ele é da Argentina, mas ele tanto guia em espanhol como em português também. Mas como o casal que está aqui no nosso grupo, eles são da Alemanha e eles falam espanhol, e eles entendem espanhol, né? E eu também entendo espanhol, aí ele está fazendo as explicações em espanhol. Mas ele também faz em português, se caso precisar. Olha o tamanho desse cupinzeiro aqui.
Uau! Chegamos agora na caverna. E essa caverna tem um nome indígena. Que o significado é morada das almas. E era um lugar que antigamente os indígenas usavam para trazer os corpos das pessoas que morriam. E aqui faziam uma cerimônia fúnebre. E agora nós vamos entrar naquele buraco ali, ó. Nós vamos precisar de lanternas, que agora vai ficar tudo escuro. Ainda bem que você sabe o caminho. Y tenemos que mirar siempre donde pisamos, porque puede haber sapos o algunas serpientes. Oh, meu Deus. Siempre hay que mirar donde pisa. Serpentes tem aqui? Sí. Ai, ai. Yararaca y cascabel. Los dos pezoneantes. Nossa, é enorme. Puede ser que aparezca una yararaca, una serpiente, caninana, que es otra serpiente. Tenemos un ratón del campo, un ratón peludo, que no es el ratón urbano, es otro ratón del campo, que se llama funare, Morcegos. morcegos, y que es la fauna de las cavernas. Ele está dizendo aqui que aqui dentro tem vários tipos de animais, inclusive a cobra jararaca. Tem uns ratos meio grandes, peludos também. Como? Punaré. Ou seja, e é lógico que morcegos também, né? Biológica, ¿no? Ah, aquilo ali é biológico, não é pedra? No, en vez de ser como estalactitas de calcáreo, estas son raíces. Ah, En sim. el techo de la caverna hay vegetación normal. Ah, e aquilo ali que eu filmei agora não são estalactites, nem estalagmites, é lógico, mas são raízes de árvores lá do topo que se infiltraram e acabaram chegando ali, aqui no teto da caverna. E o Javier acabou de dizer aqui que essa caverna, que é praticamente um túnel, ele foi formado por água, né? A água foi passando aqui e foi formando em milhares de anos, né? Um trabalho de milhares de anos, né? E a gente tá andando já há um tempão aqui. Essa caverna é imensa. Desde a entrada até a saída é 1,5 km. Então, pra você ter uma noção de como é grande isso. Que a gente chegou nessa parte, ó, que começa meio que tá tudo alagado aqui, ó. É aqui a gente para, né? Sí, aquí donde colocaban índios en la lagoa. Como eu disse antes, esse lugar aqui era usado como cemitério indígena, né? E aqui nessa lagoa, no fim da caverna, é onde eles depositavam os corpos para deixar aqui, para os corpos se decompor por aqui. E aqui exatamente, né? Nessa lagoa era o cemitério indígena. Aqui eles faziam a cerimônia fúnebre. Fico imaginando, né? Há centenas de anos,
Tipo, eles fazendo a cerimônia com tochas e fogo. Cara, incrível. E essas cerimônias indígenas, elas eram realizadas há muito tempo. Lógico que hoje em dia não existe mais. Essas cerimônias indígenas pararam de acontecer em torno de 1700 e 1800. Interessante que nos tetos existem esses fungos que, com o contato, quando bate a luz, eles brilham. É incrível. Ali, ó, época de chuva, desce uma cascata bem ali, ó. Ele tava dizendo também que época de chuva não tem como entrar na caverna porque é muita água. Isso aqui, de certo, fica tudo alagado, né? Tá, pra ver, ver se não tem cobra aí. Para ver se não tem a jararaca. A jararaca gosta de ir em lugares assim altos. Ah, tá. Ganar altura, porque aqui quando passam os morcegos, a Ela... jararaca pode dar um bote Ah, elas comem morcego. e pega o morcego. Aqui em cima, ó, tem uma placa gigantesca no teto. Daqui a gente consegue ver como que é, ó. Olha só o tamanho dessa placa. O pessoal tá ali, ó, o tamanho da placa que tem no teto, que pode se desprender a qualquer momento, né? Mas a vida é um risco desde quando a gente nasceu, né? Olha só, isso aqui, o guia falou que é um gravatá. Uma espécie de abacaxi, né? Mas tá nascendo ainda, né? Olha só que lindo. Bom, agora estamos continuando a trilha aqui, que vai ter outra caverna. Ah, legal, tá ficando cada vez melhor aqui, hein? E estamos entrando na segunda caverna. E o Javier falou que nessa região aqui tem mais de 15 cavernas, cara. Mas a gente só consegue explorar em torno de 4, que são as únicas que são mais atrativas. Olha que interessante esses musgos que formam no chão. Isso é o que, Javier, no chão verde? É musgo. Musgo? Aqui tem o musgo fluorescente, mira. Esse verde claro. Ah, Quando tu chegas cerca, desaparece. Chegando pertinho, desaparece. nossa. Funciona com a luz do sol. Né? Então só quando chega, até viu? Aqui, ó, vai ficar quando afasta fica amarelo, olha lá, ó. Ali ficou amarelo, ó, tá vendo? Aí quando chega perto, ele desaparece. Ele falou que é um fungo que só aparece com a luz do sol. Olha o outro aqui amarelo, ó. Quando chega perto desaparece. Na verdade, essa aqui é a mesma caverna, mas aqui como a gente não consegue atravessar a caverna porque tinha aquela lagoa, a gente fez uma trilha, deu a volta e agora está entrando do outro lado da caverna. Então essa é a mesma caverna. Vamos lá então. Ó, esses negócios brancos aqui, ó, esses pontos brancos também são fungos, ó. Há muitos fungos por aqui, gente, de todas as cores.
E aqui chegamos no fim dessa parte aqui da caverna. A gente chegou onde tem aquela lagoa, que a gente estava do outro lado, a gente chegou na lagoa, agora a gente entrou pela outra parte. E agora já estamos voltando. Aqui é como do outro lado, por aqui também não tem como continuar por causa da lagoa que fica no meio da caverna, né? Mas já conhecemos dois lados, né? E conseguimos ver os dois lados da lagoa. E aqui chegamos na Pedra do Equilíbrio. Olha como que essa pedra tá instável em cima da outra, né? São 3 pontos, né, que ela fica se apoiando. E o vento formou isso, né? Por milhares de anos. Aqui a gente consegue ver, ó, que a pedra ela está sustentada em 3 pontos, ó. Ali, ali e ali. Apenas isso, gente. Aqui está, mira, onça parda. Oh, Bien ovalado aqui, ¿ves? El dedo, la pegada. e tem uma grande aí do lado, né? Bom, ali o que ele acabou de me mostrar é uma pegada de onça, cara. Pegada pequena e uma grande, ou seja, tem a mãe e o filhote andando junto por aqui. E aqui a gente chegou em outra caverna, cara, que tem uma lagoa gigantesca aqui, ó. E muitas maritacas. Elas provavelmente fazem ninho aqui dentro. E aqui estamos chegando em outra caverna, que se chama Ninho dos Pássaros. Na tradução, é lógico, porque o nome é indígena, que eu não lembro, eu não sei como dizer, mas a tradução é Ninho dos Pássaros. Olha o tamanho dessa entrada, gente. Caramba! Vamos atravessar ella. Tiene en torno a 180. E esses tetos aqui, ó, tem em torno de 20 metros de altura. E agora vamos entrar nessa impressionante caverna.
E aqui atrás, ó, temos esses grandes paredões que formam esse corredor incrível. E agora, para variar, estamos chegando em outra caverna. Pedra da Baleia. Tem boca, olho, nada dentro. Nossa, parece mesmo. Ela desprendeu do teto, ok? Pedra da Baleia. Vamos ver aqui. Ela se desprendeu ali do teto, ó. Ou essa parte, esse borde aqui que vai encaixar aqui, ó. Aí em cima, né? Ah, é verdade. Encaixa certinho. É. Imagina o estruendo, não? Quando caiu. Imagine quanto tempo que já não caiu isso aqui. E para finalizar o tour, paramos aqui no mirante, essa vista maravilhosa. Aquí tenemos Cuiabá, la ciudad de Cuiabá enfrente, un poco a la izquierda Chapados Guimarães y a la derecha tenemos el Pantanal. Então Cuiabá é para frente aqui, ó. Aquí viene enfrente. Tá bem perto, né? Aquí estamos a 800 metros de altura, estamos, digamos, en la parte del Planalto brasileiro, en altura, y aquí en este desnivel es la planicie pantaneira. Aí sim, o Javier já sabe mais do Brasil que muito brasileiro. Años en Brasil. O Javier já está há 25 anos no Brasil já, então ele já conhece mais que muito brasileiro aqui. 10 años de guía. Há 10 anos trabalhando como guia. Pantanal, Chapados Guimarães y Bom Jardim. Pantanal do Mato Grosso. Pantanal de Mato Grosso Mas se llama Pantanal Norte. No confundir con Sim. Mato Grosso do Sul. Mas você já conhece o Pantanal do Mato Grosso do Sul? No tuve el privilegio todavía. Tem que... É claro que eu não posso dizer, porque eu sou sul-mato-grossense, né? Mas eu acho que o Pantanal sul-mato-grossense é mais bonito.